Mudança de hábitos. E aí, como tem sido a sua batalha para criar um novo hábito, lutando aí contra maus hábitos, né, que você já detectou aí, que você já identificou e que esses maus hábitos não estão contribuindo aí para você realizar seus sonhos, para você investir seu tempo, sua energia na sua autoexpressão, né? Naquilo que você realmente quer realizar. Daí você toma aquela determinação, né? Eu quero mudar meus hábitos, eu decido criar esses novos hábitos aqui e vou combater todos os meus maus hábitos que eu identifiquei, coisas que me fazem desperdiçar tempo e energia com futilidades aí. Mas quando você vê, você está ali envolvido de novo, né? Parece que quanto mais você luta contra um mau hábito, né? Parece um fantasma, ou então, sabe, aquela trincheira, né? Aquele buraco que você vai cavando, e quanto mais você vai lutando, gastando sua força para lutar contra o mau hábito, parece que você vai afundando ainda mais, ficando cada vez mais preso nessa cilada, né? Será que é uma cilada mental? E você pensa assim, será que eu não estou sabendo como lidar com meus hábitos? Afinal, eu quero mudar meus hábitos. Bora conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou Flávio Hiramini, eu sou fascinado pelo desenvolvimento humano. Acredito que a missão de cada pessoa é florescer toda a sua riqueza interior, que é uma riqueza única, valiosa e insubstituível. Então, eu estou permanentemente inspirado nesse processo, né? Esse processo de florescimento, de autodesenvolvimento, me inspira bastante. Por isso, trago aqui esta reflexão para a gente conversar. Por que será que a gente se envolve tanto nessa luta, né? Que parece uma luta, sabe, sem fim, né? Uma luta inglória, sem glória, para vencer os hábitos, né? Já bati muito a cabeça realmente e de um tempo para cá tenho aprendido bastante, bastante mesmo, e todos os aprendizados que eu tenho encontrado aí com conteúdos que são inspiradores, então tem me ajudado bastante a direcionar meus hábitos para construir aquilo que eu considero valioso, né? Seja na parte profissional, seja nos relacionamentos, seja também na qualidade de vida pessoal. Então veja como os hábitos podem influenciar várias dimensões da nossa vida, né? Quantas dimensões da sua vida os hábitos têm influenciado, né? Positivamente ou negativamente. Na sua carreira profissional, né? Na sua performance, no seu desempenho profissional, nos seus relacionamentos. Você fica muito tempo aí desperdiçando sua energia e seu tempo com futilidades, e aí você não consegue mergulhar com mais profundidade em relacionamentos que são tão valiosos, né? Tão valiosos na sua vida. E também qualidade de vida, saúde. Você acaba procrastinando, né? Ou seja, deixando para depois, adiando, sempre inventando uma desculpinha para não cuidar daquilo que é importante para você, né? Sua qualidade de vida. Afinal, você precisa ter energia para poder caminhar aí na direção daquilo que é significativo para você. Então, bora estudar? Bora estudar e vamos com leveza, começando pelas coisas pequenas, criar novos hábitos. Hoje a gente vai conversar sobre a lei das pequenas coisas. A lei das pequenas coisas. As coisas pequenas, elas vão tendo uma influência, né? Você vai juntando
várias coisas pequenas, ruins, 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 você vai ficando com aquele hábito ruim, não é assim? Tem gente que se torna competente até para reclamar, já percebeu? Adquire uma habilidade enorme para perceber coisas para se queixar. Não sei como é que tá aí, se você já identificou esse hábito em você. Já tem gente que vai aos poucos, né? Com essa lei das pequenas coisas, a pessoa vai criando um hábito de, por exemplo, desenvolver o sentimento de gratidão por pequenas coisas, como diz a lei das pequenas coisas. E com isso, quando vai percebendo, sua alma, né? Sua mente, seu cérebro e seu corpo já vão se tornando muito mais energizados, né? Com aquele hábito de exercitar a gratidão. Então, só dei aqui um exemplo simples, né? Da reclamação ou da gratidão. Mas, em geral, a gente tem realmente um hábito até, de uma certa forma, da tendência natural do ser humano, que é de ficar atento às coisas negativas, né? As coisas preocupantes, as coisas tranquilizantes, a gente olha assim, tá, óbvio, tá tranquilo, não preciso me preocupar, então eu vou passar adiante e vou ver com o que é que eu preciso me preocupar, percebe? Então, a gente, né, como ser humano, isso historicamente, né, isso na a formação, né, de toda a história da vida humana, desde nossos ancestrais, então esse hábito foi sendo desenvolvido no nosso cérebro, né? Afinal, a gente tinha que se defender dos predadores, né? Então era muito mais seguro você acreditar que tem um tigre lá fora e depois vir a descobrir que não tinha um tigre e você se estressou gratuitamente. Era muito melhor fazer isso do que você fazer o contrário, né? Acreditar nada, não tem tigre não, tudo tranquilo por aqui e de repente tinha lá um tigre e você pode ter errado uma vez. Aquela uma vez que você errou significa o quê? Exatamente, significava a morte. Então, pelas experiências e erros, né, nossos ancestrais foram desenvolvendo o cérebro para ficar atento à negatividade. Isso era instinto de sobrevivência. Então, você se estressa 1000 vezes, mas você sobrevive. Porque se você ficar tranquilo uma vez e você errar, você morre. E assim, nosso organismo, né? Nosso aparelho mesmo cerebral foi sendo desenvolvido dessa forma. Então, a gente tem uma certa predisposição negativa, sabe? É interessante, né? A gente tem uma predisposição negativa, isso a neurociência fala sobre isso, né? Hoje eu estou inspirado aqui para conversar com você com base no estudo desse autor aqui, ó, um neuropsicólogo, Rick Hanson, O Cérebro e a Felicidade, como treinar sua mente para atrair serenidade, amor e autoconfiança. E ele atualiza aí para a gente essa história de como o nosso cérebro foi sendo formulado, preparado para poder sobreviver e por isso nós temos aqui esta civilização tão próspera. Então, a gente já tem uma predisposição negativa, né? E o que é que a gente pode? Ele diz, você pode ser feliz? Ele diz que pode sim, a despeito dessa predisposição. Então, primeiro, não fica aí encafifado, né? Ah, poxa, você falou logo no começo, eu sou assim, eu sou meio pessimista, eu penso logo, eu esqueço de agradecer, esqueço de até de olhar com mais carinho as coisas
boas, naturais do dia a dia. Eu estou ali sempre com a ênfase nas coisas que me dão medo, né? E com isso eu tenho a tendência de superestimar as ameaças e subestimar meus recursos, as minhas possibilidades. Então veja que naquela matriz, né, com relação às ameaças e com relação às minhas possibilidades, os meus recursos, eu tendo a superestimar as ameaças. Isso não vai dar certo não, né? E eu tendo a subestimar o meu potencial, os meus recursos, as minhas habilidades, a minha capacidade de aprender novas habilidades e com isso caminhar na direção daquilo que eu quero realizar. Então, é uma predisposição, de certa forma, natural, negativa, mas a gente pode criar novas gravações no nosso cérebro, né? Isso é uma coisa impressionante que a neurociência, né, vem descobrindo cada vez mais, vem trazendo recursos infinitos de aprendizagem, né, a partir da neuroplasticidade, né? Então, o cérebro ele tem a possibilidade imensa de aprender. Ele tem essa possibilidade imensa de aprender. Agora a gente precisa conhecer um pouquinho como é que ele funciona. Então, como a gente falou no começo, se você vai lá, eu quero mudar meus hábitos e vou identificar aqui, vou fazer um mapa, sei lá, né? Vou fazer um inventário, né? Uma lista dos meus maus hábitos e vou combater um por um esses maus hábitos. Quanto a isso, o Timothy Gallwey, né? Tim Gallwey, que fala do jogo interno, né? Autor do livro O Jogo Interno, ele explicava que quanto mais você luta contra os maus hábitos, mais eles vão aparecendo e você vai afundando mesmo nesse buraco, nessa trincheira, e vai ficando cada vez mais difícil de você pular fora, né? Então, associando aí ideias, né, inspirações lá do Tim Gallwey e do Rick Hanson, o que é que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar a partir das pequenas coisas, a lei das pequenas coisas. Então não é lutar contra os maus hábitos, não. É você fazer uma pauta aí, né? Você fazer um inventário dos hábitos que você quer gravar, que você quer criar. Eu quero criar um hábito agora para me sentir mais grato para cada coisa boa que acontece na minha vida. Ok, então vou fazer o quê? Vou pegar um caderno, um pedaço de papel, vou começar aqui a fazer as minhas anotações e vou me disciplinar, né, para arrumar alguns minutos. E é interessante que o Rick Hanson, ele fala até alguns segundos, e eu vou utilizar alguns segundos para desenvolver esse novo hábito. Então, realmente, a partir da lei das pequenas coisas, do pequeno você vai juntando, quando vê, você criou uma competência. Então, se você formulou essa competência de se queixar, de reclamar ao longo de muitos anos, né? Mas você pode agora começar a gravar uma nova competência. Só que para que essa nova competência possa ser gravada, é preciso desenvolver uma certa técnica, né? Até recomendo a leitura, né, das técnicas que Rick Hanson ensina aqui no livro O Cérebro e a Felicidade. Esse autor também já escreveu o livro O Cérebro de Buda. Esse autor é um professor de meditação, além de ser professor
que fala aí sobre a neurociência, né? E como a gente pode treinar nosso cérebro para conquistar cada vez mais felicidade, amor, gratidão, autoconfiança, né? Então, a gente precisa realmente perceber algumas nuances. Uma nuance bem interessante que Rick Hanson fala é que realmente a gente passa de uma tarefa para outra, justamente por conta daquela tendência, né, daquela predisposição natural, predisposição negativa, a gente passa sem dar atenção, sem colocar nosso foco nas coisas positivas que têm acontecido. Então, veja que isso que Rick Hanson está ensinando, ela é uma base para a gente aplicar a psicologia positiva na nossa vida, na nossa carreira, nos nossos relacionamentos, na nossa qualidade de vida, certo? Então, como é que faz, né? E vou contar aqui uma história que Rick Hanson conta no livro, que quando ele era garoto, né? Ele, estudante, acho que ele tinha um QI avançado, né? Ele não diz, mas ele diz o que aconteceu. Ele fala que ele estava sempre numa sala, né? Na escola primária, ele estava sempre numa sala que os alunos eram 1 ou 2 anos mais velhos do que ele, né? Então, todo o ensino fundamental, ele não conseguia se enturmar, era como se tivesse um vidro entre ele e os coleguinhas, né? Dá para imaginar, né? Os coleguinhas todos maiores e ele lá menor, mas tipo, acho que muito inteligente, né? Então, passava de ano e avançando e sempre encontrando os coleguinhas mais velhos. E com isso ele foi sentindo diz que ele se sentia, acho que é como se fosse um bullying, né? Hoje em dia, né? Ele sentia como muito desprezado, rejeitado, né? Entre os colegas. Isso trazia um sentimento de angústia muito grande. E o que é que Rick Hanson fala, né? E aquilo foi trazendo como um buraco enorme no seu coração. Ele foi sentindo um buraco enorme no seu coração. E o buraco, ele disse que era como se fosse o tamanho de uma piscina. Então, no que se refere a relacionamentos, inclusão, ele se sentia completamente angustiado, né? Então, uma das necessidades, né? Ele fala que a gente tem as necessidades de segurança, certo? A gente tem a necessidade de satisfação e a gente tem a necessidade de pertencimento. Então, essa de pertencimento, né? Escapava entre os dedos. Mas ele disse que quando chegou na faculdade, a coisa mudou de figura de uma forma surpreendente, né? Porque acho que na faculdade já há uma certa igualdade, né? E com isso, ele foi percebendo logo nos primeiros dias que os coleguinhas chamavam ele para tudo, né? Os colegas, né, de faculdade chamavam ele, olha, vamos comer uma pizza, olha, vamos sair com todos os colegas aqui, né? Vamos nos conhecer melhor. E até as colegas, né? Quando uma colega então olhava para ele, poxa vida, né? Ele se sentia maravilhado. Então, com isso, ele foi sentindo que aquele vazio no seu coração ia sendo preenchido como se fossem baldes, né, de água, né, a água do pertencimento, a água do reconhecimento, né, a água da inclusão, vinha preenchendo aquele balde, aquela piscina, aquele buraco. Daí, só que aquilo era tão mágico para ele, que então, para algo que para outras pessoas seria banal, né? Vamos sair para comer uma pizza? Ah, vamos embora, né? O que ele fazia? Antes de pular para outra experiência cerebral, mental e da vida, o que ele fazia? Ele ficava alguns segundos meditando naquela experiência. Veja que interessante, né? Porque para ele não era muito comum essa experiência.
E com isso, ele foi interiorizando toda aquela possibilidade. Eu posso ter pertencimento. Eu mereço pertencer a esse grupo. Eu tenho valor. Então, quando ele meditava alguns segundos em cima desse processo, né, dessa experiência, aquela experiência foi gravando no seu cérebro um sentimento de autoconfiança. Antes ele se sentia um zero à esquerda, né? Mas depois ele passou a se sentir reconhecido, presente, convidado, né, para interagir com os colegas. Imagina como isso é valioso, né, para um jovem e como ele deve ter sofrido na sua infância, né, começo da adolescência. E esse professor, Rick Hanson, ele disse que depois, ele estudando então psicologia, foi percebendo que o método que ele estava utilizando tem validade científica, né? E que então é um método que vai encontrando o caminho da neuroplasticidade, o caminho de como seus neurônios vão conversar aí para gravar novas informações no seu cérebro. Então, agora bora aprender aqui, né? O que é que o Rick Hanson está nos dizendo com essa teoria? É que aquela experiência precisa realmente ser uma experiência introjetada, interiorizada, né? Intencionalmente, percebe? Não é deixar passar de graça, não. É intencionalmente, né? Você precisa estar conscientemente interiorizando aquela experiência, como ele fez, né? Deve ter sido mágico, né? No primeiro momento. Caramba, o pessoal tá me chamando para comer uma pizza. Depois de mais de 10, 12 anos de escola. Imagina a satisfação e o encantamento. Então, aquele momento de encantamento se tornou especial para ele. E ele explica então que o cérebro, ele registra quando essa experiência é experienciada mesmo, né? Com sensações. O seu corpo precisa sentir, né? Sua alma precisa sentir. E o que é que você tem feito? Aí eu pergunto para você, né? O que é que você tem feito no seu dia a dia? Mesmo nessa sua luta. Ah, eu quero construir novos hábitos. Ah, hoje eu tava com a meta de ler 20 páginas por dia. Hoje eu só consegui ler uma página, 5% da minha meta, né? Nem 10%, nem 2 páginas, pelo amor de Deus. Então veja, o que você acabou de fazer quando você poderia ter utilizado a lei das pequenas coisas. Que bom! Hoje eu li uma página. Outrora, vários dias, quantas vezes que eu não lia nada. Então, como eu tinha uma meta de ler 20 páginas, eu li uma. Vou gravar esse sentimento, essa experiência, como um sentimento de gratidão, satisfação, realização, e não de frustração. Meu Deus do céu, mais um dia que eu fracasso nessa tentativa de mudar os hábitos, porque meus hábitos do passado continuam me arrastando. Quando eu fui ler uma página, a notificação aqui do celular já tocou. Quando eu fui olhar a notificação, já entrei nas redes sociais e quando eu vi, eu já estava direto horas e horas, né? Então, aí você faz aquele rosário de lamentação e com isso você, aquele ganho que você tinha tido de ler uma página, você não registrou como uma experiência
positiva que você pode interiorizar como uma felicidade interiorizada. Veja que interessante, né? Então, a questão não é nesse momento da construção dos hábitos, não é o volume de atos que você faz para você então observar que hoje é um dia que eu mereço minha estrelinha aqui, porque realmente eu mudei meus hábitos, né? Não é isso. E sim, você se permitir se gratificar. Não é um auto-engano, muito pelo contrário, é um novo registro que você está fazendo, sabe? Então, aquela coisa, a predisposição negativa é uma tendência natural. Você vai ser feliz, você vai ser bem-sucedido a despeito dessa predisposição negativa. Então, passando por cima, sem tomar conhecimento dessa predisposição negativa, você vai ter sucesso se você investir nesse caminho de interiorizar forças interiores. Veja que interessante. Na verdade, são forças que você tem. Quando você é como você voltando para um lugar de repouso, né? Como esse jovem sentiu quando ele foi convidado para comer uma pizza com os colegas da faculdade, esse é meu lugar, né? Ele deve ter sentido assim. Então, é voltando para um lugar de repouso. Então, o seu cérebro volta para o lugar que ele diz: aqui é o meu lugar, aqui é onde eu me sinto tranquilo, que são as necessidades. Eu sinto segurança, eu sinto satisfação e não perdas, ameaça de perda. Eu sinto pertencimento e não angústia de me sentir excluído. Então, esse é um lugar que ele fala, né? Que a luz verde do cérebro acende. E quando essa luz verde do cérebro acende, você consegue convergir sua energia, seu tempo, toda a sua energia cerebral, a energia mental e a energia da vida para a direção construtiva, produtiva. Então, como a gente falou no começo, né? Você consegue direcionar melhor sua profissão, né? Sua carreira profissional. Se precisa se concentrar para estudar um pouco mais, para aprender novas competências, novas habilidades, novas atitudes, novos conhecimentos. Se você precisa de tempo e energia para prestar mais atenção na pessoa amada, na pessoa com quem você está investindo aí seu relacionamento ou quer investir seu relacionamento, né? E também para você ter mais tempo e energia para a sua qualidade de vida. Vai fazer aí uma atividade física, vai se inscrever aí na academia ou você mesmo vai buscar, né, alternativas para se manter fisicamente ativo e também cuidar da sua alimentação, cuidar da sua dieta, cuidar dos seus horários, seu descanso, sua saúde, né? Saúde física aí no sentido também de marcar os médicos e fazer os exames e tudo mais. Então, veja que quando você direciona a sua energia para esse sentido de satisfação, né? Satisfação de não ficar preocupado com ameaças de perda, segurança, você não ficar o tempo todo com medo do perigo, que em grande medida esse medo ele é superestimado, a gente acaba superestimando o medo, né? As ameaças. Acho que eu não vou conseguir não, acho que eu não vou conseguir ir lá na frente, falar na frente da banca examinadora, dos diretores, acho que eu não tenho capacidade para liderar meus colegas. Então, você deixa de superestimar todo esse perigo e você passa a
ter mais um sentimento de segurança. É algo rico, né? Mas você pode começar de pequenos exercícios. E esses pequenos exercícios são esse hábito de você interiorizar momentos ricos, valiosos na sua vida. Então, dedica aí. Ele sugere 10, 12, não é minutos necessariamente não, segundos, viu? 10, 12 segundos. Dedica 10, 12 segundos. Aconteceu uma coisa legal aí, dedica 10, 12 segundos no seu silêncio, você cultivar, deixa florescer a gratidão, a segurança, o pertencimento naquele momento. Poxa, eu tenho valor, lembraram de mim, falaram comigo, enaltecendo a importância da minha participação aqui na equipe. Que legal, né? E isso vai te fortalecer para quando você tiver passado por alguma situação difícil ou tiver cometido até um equívoco, aí você vai conseguir contrabalançar, né? Poxa, mas naquele momento os colegas, a chefia e os meus liderados reconheceram quando eu tive aquela habilidade. Hoje eu errei aqui, mas você consegue fazer esse balanço, né? E nesse balanço você não vai desequilibrar esse sentimento de satisfação, de segurança e de pertencimento. Não é legal? Então, permaneça aqui com a gente. Muito obrigado, bem-vindo a este canal. Agradeço pela sua participação, dá aí seu feedback, seu comentário e a gente vai ficar trazendo aqui novos conteúdos enfatizando a mudança de hábito. E é possível sim mudar os hábitos. Hoje a gente enfatizou a lei das pequenas coisas. Tem um pensamento, né, um provérbio tibetano que diz que quando você cuida dos minutos, os anos cuidam por si, né? Os anos, eles se cuidam por si mesmos. Então, se você cuida do que você registra nesses minutos em que as coisas boas estão acontecendo na sua vida, os anos vão cuidar por si mesmo de que a sua perspectiva será cada vez melhor. Muito obrigado. Namastê. Tchau.